O governo zerou nesta semana as alíquotas de importação de 3 tipos de arroz vindos de países de fora do Mercosul. Segundo a Câmara de Comércio Exterior, a liberação dessas compras internacionais sem taxa vai valer até o fim deste ano. Entre as justificativas para a medida estão a tentativa de evitar problemas de desabastecimento de arroz e aumento do preço do produto após as enchentes no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos principais produtores nacionais. Com isso, o setor privado brasileiro vai poder importar arroz tanto do Mercosul, que já não tem essas tarifas, quanto de outros países, e sem um volume determinado, ou seja, não há um teto para importação, já que o governo não fez nenhum tipo de limite aos volumes. Essa tarifa zero, esse imposto zero para importação de arroz, pelo Brasil, acontece depois que a Companhia Nacional de Abastecimento suspendeu a importação de 104 mil toneladas de arroz por parte de compras que o governo faria para estoques reguladores. Segundo o Ministério da Agricultura, essa suspensão da primeira compra pela Conab ocorreu porque os exportadores de países do Mercosul aumentaram o preço quando souberam que o governo faria essa nova compra, né? Essas novas compras devem ser realizadas no momento oportuno, disse a pasta. A medida tem gerado grande repercussão no setor agro. Algumas entidades que representam os agricultores afirmam que mais de 80% do arroz do Rio Grande do Sul já tinha sido colhido nesse período em que ocorreram as enchentes no Rio Grande do Sul e que não há risco de desabastecimento. Em audiência na Câmara dos Deputados nessa semana, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, justificou a decisão do governo de zerar as tarifas para autorizar a entrada de mais arroz importado no Brasil. Segundo Fávaro, a medida está relacionada com risco de especulação por parte da indústria e preocupações com a inflação. Vamos ver. Que a questão do arroz, nós temos que olhar como uma questão holística, olhar o Brasil como um todo. Todos temos consciência de que o Brasil produz praticamente o suficiente para consumir. Mas o descasamento momentâneo dá margem à especulação e nós temos que combater isso. Não adianta, Afonso, nós deixar para comprar só lá no final do ano. Nós vamos carregar uma inflação daqui até lá para todos os brasileiros. Quem está ganhando isso não é o produtor rural, é o especulador, Nós vamos estimular os produtores, vamos ter linha de crédito para os produtores gaúchos. Nós vamos estar ao lado dos produtores de arroz do Rio Grande do Sul. Mas simplesmente você tem indústria suspendendo venda, e quando ela volta a vender, ela só volta com 16%, 18% a mais em 4 dias. As próprias fornecedores privados do Mercosul subiram 30% o preço do arroz ao simples anúncio que o governo ia comprar 100 mil toneladas. É querer fazer riqueza na tristeza e na desgraça. Bom, vamos ver como o setor produtivo do Brasil, os agricultores que produzem arroz aqui no nosso país, entenderam essa intervenção do governo na formação dos preços, especialmente no momento em que o Rio Grande do Sul enfrenta graves desafios depois dessas enchentes. Alexandre Velho, que é o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, é o nosso convidado para dar voz aos produtores aqui nesse programa. Alexandre, primeiramente, seja muito bem-vindo. Olá, Kellen, obrigado pelo convite. Olá a todos os telespectadores da Hora do Agro. Muito obrigada por estar conosco para explicar para a nossa audiência o que está acontecendo, porque há um grande debate sobre esse tema. De um lado, o Rio Grande do Sul é o estado que mais produz arroz no país. Esse estado foi violentamente impactado por enchentes, mas 80% das lavouras já haviam sido colhidas. E logo, imediatamente, a gente vê um anúncio do governo de abertura das porteiras para importação de arroz de fora do Mercosul sem imposto até o final do ano. Justificativa é para o preço não subir por causa da especulação. Essa medida faz sentido, Alexandre? Olha, Kellen, essa medida ela é totalmente precipitada, inoportuna e não tem cabimento, e eu explico por quê. Nós já temos o dado atualizado, inclusive hoje, é de 90% da área colhida no Rio Grande do Sul, com 8.400 quilos por hectare, e isso significa um volume de aproximadamente já 6.900.000 toneladas colhidas. Mesmo que a gente tenha uma quebra considerável no que falta colher, nestes 10%,
certamente nós temos tranquilidade em afirmar que nós temos plenas condições de alcançar no Rio Grande do Sul 500 mil toneladas. Quando eu olho o que está sendo produzido fora do Rio Grande do Sul, onde houve aumento de área, eu chego numa produção total algo em torno de 10 milhões e 400, 10 milhões e 500 no Brasil, o que é muito parecido, Kellen, com o consumo anual brasileiro de arroz. Um outro ponto importante que nos traz aí segurança em afirmar que nós temos plenas condições de abastecimento é a balança comercial. Nós temos uma importação maior e uma exportação que já foi reduzida pela Conab em 300 mil toneladas a menos do que o inicialmente projetado e que no nosso olhar vai ser mais de 500 mil toneladas que não serão exportadas e ficarão no mercado interno. Fora isso, causa até uma certa estranheza, uma surpresa muito grande ao setor se falar em especulação quando nós não temos estradas aqui no Sul, nós não temos notas fiscais que estão, o sistema do Cefaz, da Fazenda Estadual, está parado e muitas dificuldades de emissão de notas fiscais e também a chuva em excesso que voltou ao Rio Grande do Sul e como tu sabes, a maioria dos produtores, os carregamentos são em áreas abertas. Então, realmente mostra uma falta de sensibilidade, não existe a necessidade de trazer um grande volume de fora do Mercosul, e este arroz também que vem da Tailândia, que é o que se está comentando, Kellen, ele não tem a qualidade do nosso e não é o produto que o consumidor brasileiro está acostumado. Alexandre, muita da nossa audiência é do agro, mas muito da nossa audiência também não é do agro. E aqui cabe um espaço para que você nos explique. À medida em que você fala das dificuldades de emissão de nota fiscal, do retorno das chuvas ao Rio Grande do Sul e dos problemas em infraestrutura, alguns consumidores podem dizer, pois é, mas então isso não explica a atitude do governo de abrir as porteiras para importação e evitar a alta de preço, já que o Rio Grande do Sul, o estado maior produtor, está com um monte de problema e pode ser que esse arroz não consiga chegar exatamente onde precisa para manter os preços estáveis ao consumidor brasileiro? Explico pelo seguinte, nós já temos rotas alternativas no Rio Grande do Sul, por exemplo, a fronteira oeste, que é responsável por 30% da produção gaúcha, ela tem uma rota que sai direto por Santa Catarina, sobe Paraná e chegando a São Paulo. Então, a fronteira oeste está embarcando arroz com normalidade. O que ocorre é que nós temos alguns problemas que foi falado de cancelamento de pedidos, por exemplo, por parte do ministro, e isso se comprova que se deve, Kellen, à questão de indústrias da Grande Porto Alegre, do litoral, que estão fechadas pelo avanço das águas, fechadas sem condição de manter o seu sistema funcionando. Mas outros parques industriais, como por exemplo a região de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, que tu conheces e tem um grande parque, Pelotas também está normal, trabalhando inclusive os finais de semana, e Pelotas sai direto por Canguçu, chegando também aos grandes centros consumidores. Então o que existe é uma questão momentânea de logística de alguns locais do Rio Grande do Sul. Alexandre, você está trazendo explicações que são muito valiosas para a nossa audiência e eu vou adiante. A gente tem visto muitos problemas com agricultores que produzem arroz. Alguns que tiveram aqui no programa mostrando que as áreas produtivas ali na região de Agudo, mais no centro do estado do Rio Grande do Sul, foram lavadas, viraram rocha, não vão produzir mais arroz. Existem problemas em lavouras, em infraestrutura, em armazéns que ficaram tomados pela umidade. E eu pergunto para você, como é que esses agricultores vão se recuperar e pensar num novo plantio de arroz, de repente, lá para frente, se o preço pode ser esmagado pela importação? Perfeito. Realmente isso nos preocupa muito. A região mais afetada do Rio Grande do Sul é a região central, que é caracterizada por pequenos produtores que não têm outras alternativas, como a soja,
ou até mesmo outras culturas. Eles dependem do arroz. Então, o foco do governo deveria ser exatamente esse: auxílio a esses produtores, linhas de crédito de longo prazo, com juros baixos, para que esses produtores possam, então, recuperar essas áreas e se manter produzindo. Esta ameaça de trazer um grande volume de fora, ela pode elevar o estoque de passagem este ano, e a área de arroz, que no último ano teve a primeira recuperação diária, e depois de 10 anos que nós vínhamos diminuindo a área no Rio Grande do Sul, ela pode novamente voltar a diminuir no próximo ano pela ameaça que é este grande volume de arroz vindo de fora. Isso traz uma instabilidade, uma incerteza muito grande. E eu queria só te fazer um cálculo rapidinho para que os telespectadores entendam. Este arroz a R$ 4,00 anunciados pelo governo significa arroz a R$ 75,00 aos produtores. Isso é, hoje, R$ 20,00 abaixo do custo de produção. Então, tu imagina um anúncio como esse, de arroz a R$ 4,00, que não existe em praticamente nenhum lugar do mundo, arroz a menos de R$ 5,00. E o Brasil trazer um volume excessivo, sem necessidade, realmente essa incerteza traz ao setor aí uma insegurança muito grande, e isso nos preocupa muito. Importantíssimo esse cálculo que você fez, porque essas intervenções, elas acabam impactando nos ciclos econômicos e geram esse desincentivo à escolha da cultura, porque no final das contas você não tem garantia de rentabilidade. E quem vai plantar pensando que pode não ter preço? Acho que pouca gente, né? Importante outro ponto que você destacou é a quantidade de agricultores familiares que estão sendo impactados por essa medida. Porque às vezes em grandes centros a grande ideia que se faz é que são latifundiários do agronegócio que estão reclamando de medidas intervencionistas. Faz algum sentido esse tipo de raciocínio quando a gente discute aqui o preço do arroz? Hoje, os produtores têm uma lavoura média de 100 hectares no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele tem um protagonismo muito importante na produção e, por suas características de clima, Kellen, ele vai continuar sendo o maior produtor brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. E a região mais afetada, porque é a região de beira de rios, a região central, tu bem citaste aí a região de Agudo, ali Dona Francisca, região perto de Santa Maria, produtores de 10 hectares, 20, 30 hectares, os maiores. Essas pessoas perderam não só a sua produção, a sua lavoura, mas perderam os seus equipamentos, tratores e colheitadeiras foram rio abaixo, perderam as suas casas, e eu vejo uma medida dessa do governo que traz uma incerteza muito maior para esses produtores que dependem praticamente que exclusivamente do arroz. É isso que está acontecendo, é uma medida totalmente desnecessária e mostra também uma falta de sensibilidade com relação aos verdadeiros problemas de que essa tragédia aqui no Rio Grande do Sul está fazendo. Deixa eu só te fazer uma última pergunta. Essa medida do governo vai efetivamente baixar o preço do arroz ao consumidor brasileiro? Ela pode trazer uma referência, uma paridade diferente, porque muda 10% no preço de entrada do arroz de fora do Mercosul. Hoje ainda esta paridade ela está parecida, um pouco abaixo do que os preços no mercado interno. Hoje o preço médio em torno de R$ 120 e o arroz que vem da Tailândia chegaria em torno de R$ 110 hoje no Porto. Esse arroz só chega a partir de julho, agosto, e eu volto a dizer, 90% ou mais das marcas hoje que o consumidor está acostumado não aceitam um arroz das variedades oriundas da Ásia. O arroz oriundo do Mercosul, ele tem uma qualidade superior, está entrando um bom volume, pedimos inclusive ao ministro agilidade no processo de entrada no país do arroz do Mercosul e pedimos a ele, além disso, que se mexesse na TEC, que tivesse um limite
que inclusive este limite que nós propomos em conjunto com o Sindarroz, o Sindapel, que é a indústria do Rio Grande do Sul de arroz, a FEArroz, que representa as cooperativas em conjunto com a Federarroz, que nós tivéssemos um limite de 100 mil toneladas, porque aí sim isso não traria aparentemente algum prejuízo à questão aí desta insegurança com relação ao próximo ano e também com relação ao preço que tu acompanha há anos e sabes que nos últimos 2 anos, finalmente, os produtores conseguiram vender arroz acima do custo e agora o que o governo sinaliza é um prejuízo aí muito grande para o setor arrozeiro. Abriu a porteira para a crise? Com certeza, e para o endividamento, Keren. Eu esperava não ter que tratar novamente na Federarroz de endividamento, mas se eu não tiver auxílio a estes produtores e eu tiver esta intervenção que não é necessária, porque o mercado naturalmente se regula, inclusive eu gostaria de salientar a questão da compra. O governo acabou ocasionando uma corrida atrás de arroz desnecessária. E a dona de casa, ao invés de comprar uma quantidade, ela comprou o dobro. O que vai acontecer? No próximo mês, ela vai retrair as compras e, naturalmente, o mercado se acomoda. Dentro de 30 dias, nós falamos ontem ao ministro Fávaro e também ao ministro do Desenvolvimento Agrário, que nós teríamos, então, com uma logística melhor, uma normalização da questão das notas fiscais, nós poderíamos, então, abastecer com normalidade o mercado. Alexandre Velho, presidente da Federação da Associação de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, obrigada pelos esclarecimentos aqui na Jovem Pan News. Volte sempre. Obrigado, Kellen. Parabéns à cobertura que vocês estão fazendo. Obrigado pelo espaço, um abraço. Obrigada, Alexandre. E vale a pena a gente ressaltar que o Hora H do Agro convidou a ABIArroz, que representa a indústria compradora de arroz e que se posicionou como favorável à importação do arroz por parte do governo federal. No entanto, a ABIArroz informou a nossa produção que não tinha agenda para participar conosco desse debate. Fica aberto o espaço para quando quiserem participar.